A sua religião é a mesma de Jesus? Jesus disse em João 8,32: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta mesmo. Em João 8,44, o próprio Jesus também afirmou que Satanás ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E como reconhecer uma igreja verdadeira? A Bíblia diz, a Bíblia dá todas as características. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo diz que a igreja de Deus ela é coluna e baluarte da verdade. Ela precisa ter as cinco colunas da verdade. E que colunas são essas? A primeira coluna está em Jeremias 10:10. Deus é verdadeiramente Deus. A primeira coluna da verdade de uma igreja chama-se Deus. A segunda coluna está em João 14:6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A segunda coluna da verdade de uma igreja chama-se Jesus. Exemplo, se os nossos irmãos testemunhos de Jeová não aceitam Jesus como Deus, eles não têm toda a verdade. A terceira coluna da verdade está em 1 João 5, versículo 2 em diante, ao versículo 6, onde o Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade. Então a terceira coluna da verdade de uma igreja chama-se Espírito Santo. Em João 17:17, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Então, a quarta coluna da verdade chama-se Bíblia. Agora, olha o problema de alguns evangélicos. Pois em 2 Timóteo 3,16 diz que toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a educação e para a repreensão na justiça. Isso significa que aquelas igrejas que não aceitam o Antigo Testamento, elas não têm toda a verdade. A quinta coluna da verdade está em Salmos 119, versículo 141. Todos os teus mandamentos são verdade. No versículo 151 também, de Salmos 119, apresenta os 10 mandamentos como toda a verdade. Então, aqueles que aceitam apenas 9 mandamentos, não os 10 mandamentos, essa igreja ela não tem toda a verdade. Por quê? Porque lá em João 16:13, Jesus disse que o Espírito Santo ele nos guia apenas onde existe toda a verdade. E em 1 João 2,4, Jesus disse: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, nele não está a verdade.